Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é uma aula de Vyasa Puja, dada por sua divina graça a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 5 de setembro de 1969, em Hamburgo, Alemanha. Mestre espiritual. Não é que um tipo particular de homem é mestre espiritual. Mestre espiritual é uma verdade. Assim, o que é esta verdade? A verdade é Samsaradava Nalalida Loka, Tranaya Karunya Ganaganatam. O mundo inteiro está nas chamas da agonia material. Os 3 tipos de misérias. E uma pessoa que é autorizada a liberar as pessoas dessa agonia material, ele é chamado mestre espiritual. O exemplo é dado neste verso. Sansara Dava Anala. Dava Anala é a palavra sânscrita. O equivalente em inglês é floresta em chamas. Assim como na floresta, nesta parte do mundo existem muitas florestas em chamas. E o governo faz arranjos para jogar água. Existem tantos arranjos, mas há fogo na floresta. Este é um fato. E o que é este fogo na floresta? O fogo na floresta. Ninguém tem interesse em colocar fogo na floresta. Mas isto acontece automaticamente. E quando há fogo na floresta, todos os animais dentro da floresta, eles ficam muito perturbados. Eles não podem escapar. Eles morrem. Especialmente as serpentes, porque as serpentes são muito invejosas. Assim, elas são as primeiras a serem queimadas dentro deste fogo na floresta. Elas não podem fugir muito rapidamente. Outros, tigres e outras bestas, eles podem ir embora, mas a serpente, eles rastejam. Elas não conseguem sair. A maioria delas queima. Assim, este exemplo é dado para esta vida materialista, como uma floresta em chamas, porque ninguém quer nenhuma perturbação, mas a perturbação é criada. Na verdade, eu tenho visto, desde que eu vim para esta parte do mundo em 1965, tantos garotos eram perseguidos pelo governo. Você vê? Eles pertencem a uma nação independente, e antigamente eles eram independentes. E o que é esse disparate de independência? Você vê? Simplesmente disparate. Não há independência. Mas nós estamos pensando, eu sou independente. Oh, esta nação se tornou independente. Eu me tornarei independente. Assim como um dos meus estudantes, ele disse que queria ser um anarquista. Assim, estas falsas noções, ismos, estão acontecendo. As pessoas estão sendo mal guiadas. Você vê? Andar, yatandair, upanyamanaha, Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 31. Experiência prática. Em meu país, Índia, eu também era um estudante de Gandhi. Em 1920, eu me juntei ao movimento de não cooperação e abandonei minha educação, porque o programa de Gandhi era boicotar a instituição educacional britânica. Assim, a maioria dos estudantes universitários. Eu também era. Eu passei nos meus exames finais, bacharelado em ciências humanas. Mas eu abandonei. Eu não apareci e me juntei a este movimento. Felizmente, em 1922, eu também encontrei meu Guru Maharaja. E ele, na minha primeira visita, eu não sei porquê, ele me disse: você deve pregar esta filosofia de Chaitanya por todo o mundo. Eu respondi: nós somos uma nação dependente. Quem nos ouvirá? No mundo, ninguém ouve qualquer pessoa que venha de uma nação dependente. Assim, primeiro que tudo, nós temos que ter independência. Eu era um homem jovem naquela época. E eu também estava mal guiado, de tantas maneiras. Mas meu mestre espiritual me salvou. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja. Então, o dever do mestre espiritual é salvar as entidades vivas que estão tão perturbadas pelo fogo da floresta. Este é o dever do mestre espiritual,
Sansaradava Analalida Louca. O mundo inteiro está em chamas. E assim como no fogo ardente da floresta, os animais estão indo daqui para ali, e alguns deles estão morrendo, o mundo inteiro é desta maneira. E como este fogo ardente pode ser extinto? Você não pode mandar para lá os bombeiros, ou você não pode pegar um pote de água e tentar extinguir aquele fogo amplo. Isto não é possível. Então, como extinguir? A extinção é possível quando existe uma nuvem por sobre e cai água incessantemente. Então o fogo da floresta é extinto. Nenhum meio artificial, nenhum meio científico. Os bombeiros ou este extintor, nós temos inventado tanta coisa, mas quando há fogo na floresta, todas essas coisas são um disparate. Nada pode ser usado. A única coisa útil, eu quero dizer, é quando existe essa queda, uma queda incessante de água da nuvem. Isso é feito por Deus. Isso não está nas suas mãos. Você não pode produzir nuvem. Algum arranjo do arranjo de Deus. A nuvem está lá. Ganaganatum. O exemplo é dado, caridoso como a nuvem. Por que este exemplo é dado? Quando a nuvem joga água. Isto é tão suficiente que não há comparação. Mas se você quer jogar água, um balde de água, por quanto tempo você fará isso? Assim, o mestre espiritual significa que ele deve ser assim como uma nuvem. Como isto é possível? Isto é possível. Isto é possível desta maneira, contanto que ele siga a sucessão discipular de mestres espirituais. Então isto é possível. Ele deve herdar o poder da fonte superior. Então isto é possível que por seus ensinamentos, por suas lições, o fogo da floresta que está queimando dentro do nosso coração possa ser extinto. E a pessoa que recebe tal instrução espiritual fidedignamente, ele se torna satisfeito. Este é o processo. Assim, Samsaradava Analalida Louca, Tranaya Karunyaganaganatvam, Praptasya Kalyana Gunarnavasya, Vandeguru Shri Charanaravinda. Agora, essa sucessão do mestre espiritual não é muito difícil. É claro, meus estudantes, eles me oferecem muito respeito, mas todos esses respeitos são devidos ao meu mestre espiritual. Eu não sou nada. Eu sou exatamente como um peão. Assim como o peão entrega uma carta. Ele não é responsável pelo que está escrito naquela carta. Ele não é responsável pelo que está escrito naquela carta. Ele simplesmente entrega. Mas o dever do peão é que ele deve, sinceramente, levar a ordem do mestre e entregar a carta para a pessoa apropriada. Este é o dever dele. Similarmente, esse sistema Parampara é dessa forma. Todos nós devemos nos tornar mestres espirituais, porque o mundo está em chamas. Então, para entender o mestre espiritual não é uma invenção nova. Isto é, simplesmente seguir as ordens do mestre espiritual. Assim, todos os meus estudantes presentes aqui, que se sentem muito agradecidos, eu também sou grato a eles, porque eles estão me ajudando neste trabalho missionário. Ao mesmo tempo, eu devo pedir a todos eles que se tornem mestres espirituais. Todos vocês devem se tornar o próximo mestre espiritual. E qual é o dever deles? Qualquer coisa que vocês estejam ouvindo de mim, qualquer coisa que vocês estejam aprendendo comigo, vocês têm que distribuir a mesma coisa em toto, sem qualquer adição ou alteração. Então todos vocês se tornam mestres espirituais. Esta é a ciência de se tornar mestre espiritual. Mestre espiritual não é qualquer... Tornar-se mestre espiritual não é uma coisa muito maravilhosa. A pessoa simplesmente tem que se tornar uma alma sincera. Isto é tudo. Evam parampara praptam imam rajarashayovidu. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 2. No Bhagavad Gita está dito: pela sucessão discipular, este processo de yoga do Bhagavad Gita foi entregue de discípulo a discípulo. Mas, no curso do tempo, aquela sucessão discipular está agora perdida. Por isso, Arjuna, eu estou ensinando a você de novo a mesma filosofia. Assim, este é o processo.
Nós simplesmente... Por isso, o conhecimento védico é chamado Shruti. Uma pessoa tem que ouvir isto apropriadamente, assimilar isto, e então praticar na sua vida e pregar a mesma coisa. Então, todo mundo se torna mestre espiritual. Chaitanya Mahaprabhu diz, Amara Gyaya Guru Hanyatara Sarvadesha. Ó meus queridos discípulos, eu digo a vocês que vocês, todos vocês, tornem-se mestres espirituais. Simplesmente levem adiante a minha ordem. Isto é tudo. E o que é esta ordem? A ordem é a mesma. Yaredeka Tarekaha Krishna Upadesha. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 7, verso 128. Assim como Krishna deu instrução no Bhagavad Gita. E se você simplesmente coloca a instrução recebida do Bhagavad Gita como ele é. Eu estou publicando o Bhagavad Gita como ele é, porque no mercado existem tantos Bhagavad Gitas mal interpretados. Mas este não é o processo de apresentar o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita deve ser apresentado como ele é. No Bhagavad Gita está simplesmente dito que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Mas a maioria dos livros que você vê na língua inglesa, eles estão tentando fazer menos Krishna. Esta é a tentativa deles. Assim, que tipo de Bhagavad Gita é este? Isto não deve ser feito. Krishna é o Supremo. Você deve falar que Krishna é o Supremo. Isto é pregar o Bhagavad Gita. Então, hoje é chamado Vyasa Puja. Vyasa Puja significa Vyasadeva, Veda Vyasa, quem escreveu a literatura védica. Ele é o mestre espiritual supremo, porque ele está nos dando o conhecimento espiritual. No Srimad Bhagavatam está dito, Narayanam Namaskritya Naranchayava Narottamam Devim Saraswatim Vyasam. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 4. Então, Vyasa. Então, esta plataforma é chamada o assento de Vyasa. Então, o mestre espiritual deve ser o representante de Vyasa. Então, a instrução é completa. E o benefício é certo. Bem, eu não desejo tomar muito do seu tempo. Nós vamos distribuir a prasadam agora. E uma coisa, coincidência. O Vyasa Puja significa observar o nascimento do mestre espiritual. Isto é chamado Vyasa Puja. E então, hoje, este dia de Nandotsava, afortunadamente, 73 anos atrás, eu nasci nesta data. Então, esta data, Nandotsava, é também uma ocasião muito feliz, porque depois do nascimento de Krishna, Maharaja Nanda, o pai de Krishna, ele celebrou um Utsava, uma cerimônia, e este dia é chamado Nandotsava. Então, eu vou falar um pouco sobre Nandotsava. Nanda Maharaja, ele era um pouco idoso quando Krishna nasceu, e alguns de seus amigos vieram para felicitá-lo. Meu querido amigo, você teve um filho em sua idade avançada. E Nanda Maharaja disse entre seus amigos, como vocês podem dizer que eu sou velho? Um homem velho não pode gerar uma criança. Eu sou um homem jovem. Assim, estas coisas estão afirmadas no Srimad Bhagavatam. E todos os camponeses, porque vocês sabem, Vrindavana é uma vila, uma grande vila, e Nanda Maharaja é o chefe daquela vila, Vrindavana. Então, todas as pessoas vieram para parabenizá-lo pela criança. E isto é chamado Nandotsava. Então, um Brahmana, ele falou um belo verso com relação a isso. Ele disse que Shrutim apare smritim mitare bharatam ane bhajantu bhavabitaha. Existem diferentes tipos de literatura védica. Shruti, Smriti, Mahabharata, Vedanta. Assim ele diz, deixe outros lerem o Shruti, as literaturas védicas, Vedanta Sutra e Upanishad, e tantos outros que existem na literatura védica. Deixe outros lerem isso. Mas eu vim aqui. Ahamiha Nandam Vande. Eu vim para adorar Nanda Maharaja. Nanda Maharaja. Por que você deixou tudo para vir aqui para adorar Nanda Maharaja? Yasyalinde Param Brahma. Porque no seu quintal a suprema personalidade de Deus está engatinhando. As pessoas estão procurando o que é Deus. E Deus está engatinhando em seu quintal. Assim, por isso, eu não encontro ninguém mais que Nanda Maharaja.
Então eu ofereço meus respeitos a Nanda Maharaja. Assim, este é o sentimento de um devoto. Geralmente aqueles que são seguidores do processo especulativo ou Gyanamarga, eles finalmente alcançam o entendimento de que ele é um com a suprema verdade absoluta, Aham Brahmasmi. Mas o serviço devocional é tão bom que um devoto não fica satisfeito de que eu sou um com o Supremo. Mas pelo seu serviço, ele se torna maior que o Supremo. Assim como Nanda Maharaja. Ele não está ansioso para se tornar um com Deus, mas ele se submeteu a tão grandes sacrifícios que ele se tornou o Pai de Deus. Isto é possível. Um devoto é tão grandioso que ele pode orar pela Suprema Personalidade de Deus como seu filho. É claro, isto é uma ciência muito sutil de entendimento do conhecimento espiritual. Então hoje, Nanda Mahotsava é celebrado por causa do pai de Krishna. Adjopisan Navyayatma Bhutanam Ishvaropisan. No Bhagavad Gita está dito: muito embora Deus seja não nascido, e Ele é o Supremo, ainda assim, por amor, Ele aceita um de seus devotos como seu pai, e aparece como o seu filho. Então hoje é um dia muito especial, no qual Krishna apareceu. A Suprema Personalidade de Deus apareceu como o filho de Nanda Maharaja. Então, existe algum arranjo de praçada por conta de Nanda Maharaja. Então vocês podem distribuir e desfrutar. Muito obrigado. Fim. Segue então a conclusão da aula de Vyasa Puja. Srila Prabhupada então continua. Todos estes elogios a mim, as pessoas de fora podem pensar: este homem está sendo lisonjeado e ele está ouvindo seu próprio encômio. Mas este não é o fato. Este é um teste. Como eles estão recebendo a mensagem sinceramente e como eles estão expressando o seu sentimento. Assim, isto está indo para a Suprema Personalidade de Deus. Isso está indo através do canal da sucessão discipular. E todos esses elogios também alcançarão Krishna através daquela sucessão discipular. Assim, isto não é uma coisa pessoal. Estas coisas são necessárias, assim como no treinamento militar. Eles são ensinados pelos oficiais de diferentes maneiras, de tantas maneiras. Similarmente, isto também é treinamento na consciência de Krishna, de tal forma que o sentimento de consciência pura irá alcançar Krishna. Eu agradeço muito a todos vocês por melhorarem em consciência de Krishna. E eu sou um sannyasi, vocês sabem. Eu vim aqui de mãos vazias. Então, vocês estão me mantendo. O que eu posso fazer por vocês? Eu devo simplesmente orar a Krishna. Uma outra coisa. Não fiquem satisfeitos que vocês entenderam. Isto é tudo. Não. Isto deve ser distribuído. Assim como na minha idade avançada, eu vim para o seu país, trazendo a ordem do meu mestre espiritual para distribuir isso. Vocês são todos garotos e garotas jovens. Peguem esta mensagem e distribuam isso. Toda a humanidade sofredora será feliz. Esta é a nossa missão. Muito obrigado. Fim.